Colossenses 2 e 6. Todos acharam, amém? Vou esperar, né? Tem gente folheando aí. Todos acharam, amém? Colossenses 2 e 6. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com vãs sutilezas e vãs doutrinas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui a gente vai aprender algumas verdades, mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu quero dar como título dessa mensagem: detalhes que fazem toda a diferença. O título dessa mensagem é detalhes, diga detalhes, que fazem toda diferença. E eu quero que você grifa, que você marque, deixe negrito, dê destaque a palavra toda. Porque não são detalhes que farão alguma diferença, mas são detalhes que farão toda a diferença. E eu quero dar um exemplo para você. É a mesma coisa de uma pessoa que ela tivesse um carro mais moderno do mundo, o carro mais equipado, o carro mais cheio de tecnologia. Se não tiver combustível, ele anda? Vamos supor que a pessoa ela esteja numa jornada, né? Ela esteja numa caminhada, numa jornada, e nessa jornada ela esqueça do detalhe de abastecer quem já esqueceu de abastecer o carro? Levante a mão. Eu já esqueci, que a luzinha do alerta do combustível fez assim, né? Um dia até eu saí com o pastor Adriano, e a gente estava andando de carro, e a gente parou numa fila, e o posto de gasolina estava longe. Eu vi ele suando, eu bem calmo, bem tranquilo, e a luzinha do combustível estava assim, né? A luzinha do combustível estava acesa, e ele dizendo: pastor, né, vamos ficar na estrada. Eu falei: se ficar na estrada a gente vai de a pé, vamos buscar gasolina de a pé. Mas foi um detalhe que eu esqueci, de abastecer a um posto antes, e esse detalhezinho não ia me deixar chegar ao meu o quê? Destino. Então eu quero mostrar aqui alguns detalhes, são 4, eu enumerei 4, tem mais, mas detalhes que nos impedem. Se nós abandonarmos esses detalhes aqui, ó, que fazem toda a diferença, nos impede, irmãos, de chegar ao nosso destino. E que destino é esse? É essa pergunta que a gente tem que fazer. Que destino é esse, pastor? Então, quando Colossenses 2 e 6 a gente lê, primeira coisa que a gente tem que fazer: receber a Cristo. Deus, Ele não pode fazer nada por nós, nem por mim, nem por você, se nós não abrirmos o coração para Jesus o quê? Entrar. Apocalipse não fala que Ele está à porta e bate? Quem já ouviu essa mensagem? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele ceará com... Dá de dar um glória a Deus ou não dá? Vocês estão tão sérios hoje, né? Então ele está falando aqui, ó, de receber a Cristo. Romanos 10 e 9 diz que eu confesso a Cristo com a boca como Senhor da minha vida, e se Ele é Senhor, Ele manda. E em segundo lugar, eu creio no meu coração, aonde Ele passa a ter morada, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então essa é uma decisão consciente e uma decisão definitiva. Você não pode hoje, nesse culto abençoado, deixar Jesus entrar, e quando sair daquela porta para fora, expulsar Ele da tua vida. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. Como é que eu expulso Jesus da minha vida, pastor? Quando eu pratico, quando eu ando, ou quando eu faço aquilo que desagrada a Deus, aquilo que entristece o meu Senhor. Então esse é o primeiro detalhe que fará toda a diferença na tua vida. Você tem hoje, irmãos, uma oportunidade de abrir o teu coração,
mas abrir o teu coração de verdade, porque não basta você estar aqui hoje e ser um simpatizante da fé, gostar da igreja, gostar do louvor. Eu vejo isso muito acontecer, pessoas chegarem até o pastor e dizer assim: pastor, eu amo a sua pregação, mas elas não aceitam a Jesus, elas não deixam o Senhor entrar no seu coração, elas estão inseridas no ambiente, mas a presença de Deus não está inserida no coração delas. A presença de Jesus, ela não faz parte, ela não é uma imitadora de Cristo. E muitas vezes há pessoas velhas de igreja, e quando eu falo velha, não é de idade, mas uma pessoa que conhece a verdade, mas infelizmente não abre a porta do coração para Cristo fazer morada. Mateus 7:21, o Senhor diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos... Escute isso, mas, existe um mais, tem ou não tem? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos... Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade do Senhor? Você tem se entregado a Deus? Você tem aberto a tua vida? Repito, não sendo um simpatizante, não sendo apenas um ouvinte, mas uma pessoa que guarda as verdades ouvidas e pratica, que coloca em prática, que ao sair daquela porta para fora, cada detalhe que está fazendo a diferença na tua vida, você anunciar isso na vida das pessoas. As pessoas estão perdidas, irmão, as pessoas estão esquecidas daquele que fez na cruz do Calvário o maior sacrifício, sacrifício esse que nenhum pastor fez, que nenhum ser humano fez, que nenhuma alma vivente fez. Um Deus maravilhoso que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, que com os braços abertos. Por que Ele morreu de braços abertos? Para receber todo aquele que se achega diante da sua presença. E Cristo pode sim receber você, e Ele quer receber você. Jesus quer receber você. Você vai parar hoje, eu creio, te namorar, e você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai parar de namorar e fazer uma aliança com Deus, porque o Espírito Santo está te chamando há dias. Você sabe disso. O Espírito Santo está te chamando há dias para um compromisso mais sério, para um comprometimento, para uma aliança, para uma entrega total. Porque não adianta dizer eu creio, eu quero, eu faço, mas Ele quer olhar nas tuas atitudes, uma atitude consciente, voluntária, de que você ama a Deus, de que você se prostra com a tua vida. E se prostrar significa o que, irmãos? Rendição. Se renda a Deus. Quem está disposto a se render ao Senhor? Mas faça isso com as tuas atitudes, por favor. Você não tem noção o quanto Deus quer entrar na tua vida e fazer algo novo aí dentro dessa casa aí. Existem pessoas aqui, meu irmão, nesse ambiente que estão cansadas, estão aflitas, estão desesperadas, mas Deus gerou essa noite, o Espírito Santo criou essa noite, esse encontro, para você poder se aproximar dEle, para você chegar perto dEle. Faça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor? João 6:40 diz: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Sabe qual é a vontade de Deus? Te salvar. Já era para ter dado um glória a Deus. A vontade de Deus, irmãos, a vontade máxima do Pai é ter comunhão com os seus filhos. A Bíblia fala que no jardim do Éden, o Senhor vinha todo final de tarde conversar com Adão. O que é isso? Proximidade, amizade, comunhão. E quando o homem peca, ele joga essa comunhão fora,
Por que que o nosso coração tem optado por aquilo que entristece o coração do nosso Pai, sendo que Ele é fiel e não nos abandona? Eu vou lhe fazer uma pergunta: você já tem olhado e percebido o quanto Deus tem te guardado? Sim ou não? Quem percebeu isso já? São 8h13 da noite. Posso fazer uma pergunta? Por que que você não tem sido grato? Por que que você não tem sido grata? Por que que você não aproveita essas oportunidades? Não para te distanciar do Senhor, mas para você se aproximar dEle. Receba Cristo, meu irmão. Abra o teu coração. Você vai ter a oportunidade hoje de aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E se Ele é Senhor, é Ele que a partir de hoje vai dirigir os teus passos. Você está com a direção nas mãos, e eu só te peço uma coisa: por favor, não pegue atalhos, não pegue caminhos que pareçam mais perto, mas ande pela direção que Ele apontar, e a direção que o Pai aponta é para o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pessoas só estão desesperadas porque a sua esperança está nesse mundo. A nossa esperança, irmãos, esteve nesse mundo, mas ela ascendeu aos céus, deixou aqui o auxílio do seu Santo Espírito, até a sua volta, até a consumação dos séculos. E aquele que foi assunto aos céus, voltará. E você está preparado para a volta do Senhor? E se Jesus voltar agora, nesse momento, se nós estivéssemos aqui dentro e a trombeta soasse, não desse nem tempo de terminar a entrada da igreja, o que você faria? Se você soubesse agora que em 30 segundos a trombeta cantasse, aleluia, o céu se rasgasse e o nosso Senhor viesse nos ares, o que você falaria? O que você faria? Não vai adiantar dizer para Ele: Senhor, expeli demônio em Teu nome, curei enfermo, falei em novas línguas. Não, Ele vai olhar para dentro para ver se nós fizemos a vontade do Pai. E que vontade é essa? Ter comunhão com Ele. Você já viu quanta atenção a gente dá? Quanto amor a gente mendiga de pessoas que não fazem nada pela gente? Sim ou não? Você concorda com isso? Será que você não está mendigando amor de alguém? Pastor, a minha esposa não corresponde, meu marido não corresponde, os meus filhos não correspondem, mas tem um que já correspondeu. Tem um que de braços abertos morreu, mas ele não permaneceu naquela sepultura. Não. Se você for em Jerusalém hoje, o túmulo do Senhor está vazio. E eu até já citei em inglês, eu acho muito chique, que diz: He is not here. Ele não está aqui. He is risen. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se você não abrir a boca para dar um glória a Deus, existe alguma coisa de ruim aí. Ele ressuscitou, meu irmão.
E qual é o trabalho que ele foi realizar? Acredite nisso, porque a palavra diz, ele foi preparar morada. E eu vou falar o que eu falei na quarta-feira: a tua casa está tão linda, a tua casa está tão bela, meu irmão, almeje isso. A tua casa está tão linda, não é a casa dos teus sonhos, é muito além. Por isso que o nosso coração, muitas vezes ele se amargura, sabe por quê? Porque a gente está com saudade de casa. Sim ou não? Quando a gente se reúne na casa do irmão, come um feijão, come um churrasco, come uma salada de alguma coisa, nós só estamos imitando o que a gente vai fazer eternamente no céu. Quem é que gosta de comer uma carne? Me convida, seus olhudos. Mas quando a gente está em comunhão, é tudo isso que Deus quer conosco. Que ao acordar de manhã você fala assim: Senhor, esse dia que o Senhor me deu, eu consagro a Ti e coloco em Tuas mãos. Sabe o que Jesus quer? Qual é a vontade de Deus? Por isso que Ele está dizendo ali: receba Cristo, porque aquele que recebeu a Cristo aqui dentro, esse é o primeiro detalhe. Sem esse detalhe, meu irmão, tão importante, nós não chegamos ao nosso destino. É igual o carro todo equipado, que tem tudo, mas não tem o principal: combustível. Não tem gasolina, para no meio do caminho. E o pior de tudo, meu irmão, é a vergonha de empurrar. Sim ou não? Ou a vergonha de estar na beira da estrada assim, ó, por causa de uma ajuda. Não, irmão, a nossa ajuda, o nosso socorro vem. Jesus vem do alto. Eu não sei você, cada dia que uma alma se acrescenta, que uma pessoa recebe a Cristo, como o pastor Adriano falou, que uma alma se arrepende, eu vejo a proximidade da volta do meu Senhor. Eu vejo a Escritura se cumprindo. Eu vejo pessoas sedentas por aquele que pode dar a paz que o mundo não dá, porque a paz que o mundo dá, meu irmão, ela dura alguns minutos, ela dura algumas horas, ela dura enquanto o dinheiro está no banco, mas a paz que Jesus dá, até no deserto, a esperança. Até no deserto há esperança. Pode glorificar Jesus. Receba Cristo. Segundo detalhe do que nós acabamos de ler em Colossenses 2:6. Continue a viver nele. Detalhe que faz toda a diferença. Não basta somente receber a Cristo. Continue a viver nele. João 15 versículo 5, o próprio Senhor falou: sem mim nada podeis fazer. Escute isso, cristão. Sem Deus, o que é um ser humano sem Deus? O que somos nós? O que é o ser humano sem a presença de Deus? Tudo que nós estamos vendo nesta sociedade que se corrompe, são pessoas vazias. Mas não são vazias porque não há nada da parte de Deus, muito pelo contrário, porque elas não recebem a Cristo e continuam a viver nele. Segunda verdade: sem Ele nada podemos fazer. Por quê, pastor? Porque passa uma luta, passa uma dificuldade. Quantas vezes, quem é que já passou em desistir quando passou por uma dificuldade? Eu sou uma pessoa. Mas ainda bem, diga assim, ainda bem que eu só pensei. Diga assim, mas eu não pequei. Sabe por que eu acredito nisso? Porque você está aqui nessa noite rendido pela fé aos pés de Jesus.
Você está aqui, há esperança. Então muitas pessoas passam por luta, por dificuldade, elas receberam a Cristo, mas elas não continuam a viver nele. Elas não entendem, meu irmão, que um ramo que não está ligado na videira verdadeira, ele não vale de nada, ele morre, ele seca. E essas pessoas que não têm essa perseverança, que não têm uma palavrinha chamada resiliência, fala assim, resiliência. Isso aqui é uma palavra de suma importância. Jesus foi resiliente. Cada vez que a cruz estava no ombro do nosso Senhor e ele caiu, ele parou a sua caminhada? Não. Porque lá em Isaías 53 diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. O resultado daquele sacrifício todo, a alegria de Jesus foi ver hoje você na presença dele. Ele ver hoje a tua casa na presença dele, ver hoje a tua mulher se convertendo, teu filho saindo das drogas, a tua esposa se voltando para Deus, o teu marido se voltando para Deus, é ver a tua casa recebendo aquele que o dinheiro não compra. Resiliência é a pessoa que cai, ela é derrubada, ela sofre, ela se prostra, mas ela não continua prostrada, ela se levanta, ela põe a cruz nas costas, e ela continua a sua jornada até o final. Continue a viver em Cristo. Tiago 1,3 diz que a prova da nossa fé produz perseverança. Quando a nossa fé é provada, nós não podemos usar disso como desculpa para a desistência. A nossa fé é provada, porque Cristo está nos tornando cada dia mais fortes. Por que nem tudo é como eu quero, pastor? Por que nem tudo é como eu desejo? Porque Deus não quer criar filhinho de papai, pessoas mimadas, pessoas que recebem tudo o que querem, para na primeira dificuldade desistirem. Não, muitas vezes o deserto vem, mas eu lhe falo, continue a viver nele. Sabe por quê? No deserto os homens te desamparam, as pessoas te abandonam, mas Jesus sempre permanece do teu lado. No deserto, os verdadeiros amigos são provados na hora da dificuldade. Na hora da bonança, todo mundo quer sentar na janela, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer fazer parte. Mas quando adorávamos na grota, quando fomos desamparados, aonde estavam aqueles que nos cercavam? Mas é nessa hora, aleluia, oh Jesus, que você dobra o teu joelho, resiliente, dizendo: Pai, eu estou prostrado, mas não estou desamparado. Eu estou curvado, mas não diante das dificuldades, e sim da tua presença. A Bíblia diz que aquele que se humilha aos pés do Senhor, em tempo oportuno Ele exaltará. No tempo de Deus, meu irmão, você colherá vitórias. Meu Deus, tem alguém acreditando nisso? Receba Cristo em primeiro lugar, mas em segundo lugar, continue a viver nele e seja resiliente. Continue a dar fruto. Continue fazendo a tua parte. Continue jogando as tuas redes. Tem um louvor que diz: quem mandou guardar as redes? Nesse momento, nesses últimos dias, escute isso, por favor, preste atenção. Jesus está na embarcação da tua vida, e Ele está te dando uma ordem: faze-te ao largo, lançai as vossas redes.
O Espírito Santo vai fazer de muitos pescadores de homens. O Espírito Santo vai usar pessoas nesses últimos dias corajosamente. Pessoas que vão estar no deserto, vão estar na prova. Pessoas em que muitos que amam vão estar do lado dizendo assim, ó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó, ao ouvir esta palavra da sua esposa, no capítulo 42, versículo 2, ele diz: Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode mudar uma coisa, pode mudar outra, pode passar os céus, pode passar a terra, pode vir dificuldade, pode vir bonança. O propósito de Deus na tua vida, que é o destino aonde você vai chegar, há de se cumprir. Se você recebe isso, abra a boca para dar glória. Você tem um objetivo, você tem um rumo, mas não esqueça dos detalhes. Não esqueça de abastecer a tua vida da palavra, em primeiro lugar, de oração, segundo lugar, de jejum, terceiro lugar, comunhão com Deus. Você já viu que nós temos tempo para tudo? A pessoa que fala que não tem tempo é a pessoa que mais navega nas redes sociais. Sim ou não? É a pessoa que mais joga a conversa fora. Sim ou não? Joga fora um pouquinho dessas conversas ruins e começa a dobrar o teu joelho diante do Senhor. Começa a pedir para Deus: Senhor, me faz enxergar as coisas espirituais. Eu recebi a Cristo, mas eu quero ter força, resiliência, para que eu possa permanecer nele, independentemente daquilo que acontecer no mundo. Se você caiu, levanta, toma a tua cruz e venha após o Senhor, siga-o. Deus não te chamou para ficar de braço cruzado. Está de braço cruzado por quê? Segundo aos Coríntios 4,16, eu vou citar, ele diz assim, ó: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, isso aqui ó, essa carne aqui ó, bate no peito, diga assim ó, essa carne aqui ó, ele está falando dessa carne aqui ó, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Eu não sei você, mas cada dia que a palavra do meu bom Deus entra no meu coração, eu sou renovado mesmo em meio às tribulações dessa vida, eu sou restaurado mesmo em meio às coisas desse mundo. Mas o nosso ser interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Você está olhando para esse mundo cristão, você vai se decepcionar a cada dia. Você está esperando que as coisas aqui melhorem, você vai se decepcionar a cada dia. Mas se você está olhando para Cristo, meu Deus do céu, se você está olhando para Cristo, a tua redenção, deixa eu me incluir nisso, a nossa redenção se aproxima. Aí ele diz aqui ó, para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passam, mas as que não se veem são eternas. Toda dificuldade, irmão, é uma oportunidade que Deus está te dando, de ser mais maduro, de ser mais resistente, resiliente, e de ser fiel ao Senhor, mesmo em toda e em qualquer situação.
E essa dificuldade, ela nunca, diga assim, nunca, ela nunca pode ser uma desculpa para a tua desistência. Eu vou repetir aqui: se você nessa jornada, por mais sofrida que seja, a tua cruz caiu, essa cruz é tua responsabilidade. Aonde está a tua cruz? Aonde está a tua cruz? Será que hoje não é o dia que você tem que voltar lá? Olhar aonde ela caiu, colocar ela nos ombros e continuar a tua jornada? Você tem coragem para fazer isso? Que silêncio! Você tem coragem para fazer isso? Você tem coragem para dizer para Deus: Senhor, eu parei, eu desisti, eu errei, mas diga para Ele: eu me arrependo. Eu me arrependo. Davi, quando falou isso para o profeta Natã, e Deus sondou o coração dele, viu que o arrependimento era sincero, ele era passivo de morte, mas o profeta disse para ele: tu não morrerás. Satanás lançou uma sentença de morte, você merecia a morte, mas se você se prostrar diante do autor da vida, hoje você recebe perdão da parte de Deus. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de perdão. Irmãos, eu sinto uma unção de perdão, de reconciliação. Eu sinto pessoas pela fé abrindo a porta do coração para receber a Cristo, e eu sinto também pessoas recebendo sabedoria para que continuem a viver nele. Você não foi chamado, irmão, para ser um crente frouxo. Atos 17, 28 diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Meu irmão, Ele é tudo. Deus é tudo. A pessoa sem Deus, ela pode ter tudo, mas ela não tem nada. Mas a pessoa que tem Deus, nessa vida ela pode não ter nada, mas ela tem tudo. Sabe por quê? Jesus é suficiente. Diga essa frase: Jesus é o quê? Suficiente. Se Jesus é suficiente, não tem mais, não tem porém, não tem se. Ele é tudo o que você precisa. Abre o teu coração para Ele. As coisas não têm certo, não tem dado certo, as coisas não funcionam, abre o teu coração para Ele, porque é nessas dificuldades que Ele vai te dar sabedoria para dar a volta por cima. Sim, e quando eu falo dar a volta por cima, não é por cima dos outros, mas por cima daquele problema, para que do outro lado você possa cantar sim o hino da vitória. Eu creio, irmãos, que pessoas vão sair daqui cantando o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro detalhe que faz toda a diferença, que nos faz chegar ao nosso objetivo: seja enraizado e edificado nele. Seja enraizado e edificado em Cristo. Jeremias 17:7 diz assim, ó: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é. Primeiro ele fala que a pessoa é bendita, porque Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que estende a sua raiz para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verde, e no ano da sequidão não deixa de dar frutos. Enraizado, a pessoa que ela está ligada no Senhor, as raízes dela estão profundas, ela continua sendo produtiva. Quem é que soube que a figueira aqui da frente do centro de Gaspar, ela desmoronou, caiu? Você viu como é que estavam as raízes dela? Vai lá e dá uma olhada. Superficiais, apodrecidas.
A raiz não estava estendida, ela não estava profunda. Veio o vento, veio a tempestade, veio o problema, e a árvore o quê? Caiu. Mas se tivesse raiz, se tivesse profunda, a folha estaria verde. Quantas pessoas que na situação atual do Brasil estão assim: oh, meu Deus, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar de pé na presença do Filho do Homem. Nós vamos ver a glória de Deus em meia circunstância dessa vida. Nós vamos ver a igreja triunfante na volta do nosso Senhor. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito, enraizado nele. Mateus 7:24 fala de um homem prudente. Compara essa pessoa a um homem prudente. Quando fala enraizado e edificado nele, é aquele homem que construiu a sua casa no alicerce, na rocha. E quando Mateus 7:24 fala que aquele homem prudente edificou a sua casa na rocha, veio o quê? Tempestade. Veio a chuva. Transbordaram os rios, e os rios deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela continuou de pé. Sabe por quê? Porque ela fora edificada na rocha. Seja enraizado, seja edificado. Quem está enraizado não tem medo quando vem o calor. Calor é sinônimo de dificuldade. Quantas pessoas passaram por dificuldade que pensaram que iriam destruí-las, mas sabe o que essa dificuldade fez? Te deu esperança. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Sabe por quê que nos deu esperança? Que a prova da nossa fé produz perseverança, esperança, vitória. A prova da nossa fé nos faz olhar mais longe. Não olha para baixo não, irmão. Não olha para o chão não. No chão você só vai ver sujeira, só vai ver pó. Mas quando você olha para o alto, você vê o quê? A grandeza daquele que criou os céus e a terra. A grandeza daquele que fez todas as coisas, e aquele que está enraizado nele, são igual àqueles que confiam no Senhor. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe o que o monte é? Uma referência. Nasce gente, morre gente, passa céu, passa terra, mas os montes continuam lá. Ah, você não está entendendo. Sabe o que é isso? O teu exemplo. Você dessa terra vai passar, mas o teu exemplo vai continuar lá, dando fruto, sendo referência, sendo destaque. A tua vida, meu irmão, ela não está pautada nas coisas externas. Os teus olhos não estão fitos naquilo que você vê, mas a tua esperança está naquilo que é invisível. Por isso que nos chamam de loucos. Se você vai hoje, esse ritual pertence a uma religiosidade. Se você vai hoje num centro, eu vou dizer assim, sabe o que eles te dão para você ficar entorpecido? E ainda você paga em torno de uns R$200 para beber um copo. Eles te dão um chá de, como é que é o nome daquela sineta como é que chama aquele chá que a pessoa toma e fica entorpecido? Cogumelo. Aí a pessoa paga R$200, fica entorpecido. 30 minutos, daqui a pouco ela volta para a realidade. Nós não.
Nós, quando estamos diante da presença de Deus, nós cremos, não vemos, mas nós cremos naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que não dura só 30 minutos, 1 hora, 2 horas, naquilo que é celestial. Nós olhamos para o alto, nós estamos firmados, nós somos resilientes, nós abrimos o coração para Jesus, a nossa vida está enraizada nele. São detalhes que fazem toda a diferença, que fazem com que você chegue até o teu destino. Abrir o coração para Jesus, receber a Cristo, continuar a viver nele, e ser enraizado e edificado nele. E em quarto lugar, confirmados na fé. E aqui entra algo muito poderoso, que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? A fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, em todo o barco que ele entrou, afundou. Todo lugar que ele foi perseguido. Por ele pregar o evangelho, ele foi morto. Mas ele diz: combati o bom, completei a... E o que ele guardou? Você tem desistido nas horas difíceis? Guarde a fé. Não importa como você começou a tua jornada, mas importa aonde você vai, para onde você está indo e como você vai terminar. É isso que Deus está olhando. É isso que o Espírito Santo está olhando. Pastor, eu comecei meio confuso, eu fui meio que empurrado, eu não sei por que eu estou aqui. Eu sei, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus tem um propósito, porque você é um filho amado. E o desejo de Deus, desejo do Pai, e esse mesmo Pai, Ele está com as mãos estendidas para você hoje. Primeiro, para você receber a Cristo. Primeiro detalhe, que sem Ele você não chega ao teu objetivo. Viver nele, continuar a viver nele, ser enraizado e edificado nele, e confirmado na fé. Filipenses 1:21, ele fala assim, ó: para mim, viver é Cristo. Ele é tudo. Jesus é tudo, irmãos. Se Jesus é tudo, por que nós estamos olhando para aquilo que não é nada? Se Jesus é tudo e é suficiente, por que nós estamos dando atenção para aquilo que é passageiro e superficial? Eu quero fazer algo aqui, e eu não vou terminar esse culto sem que isto aconteça. Você vai fazer um voto com Deus, e é um voto sem concessão, é uma decisão definitiva, completa. Você vai entregar a tua vida para Jesus. Tem alguém disposto a fazer isso? Não é pela metade, não é mais ou menos, não é só quando as coisas estão boas, não, em toda e em qualquer situação. Entregar. Você vai sair hoje do namoro, e você vai fazer isso aqui, ó. Você está vendo o que é isso aqui? Como é que é o nome disso? Quem está disposto a fazer uma aliança com Cristo? Tem responsabilidades, você vai querer? Você vai querer mesmo? Você não vai conseguir mais viver como um solteiro, e nem poderá viver como um solteiro, mas você vai viver para a honra e para a glória dele. Alguém está disposto a fazer isso? Se coloque de pé, por favor. Por favor.